Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Olá, paz e bem a você. Chegamos no nosso 7º estudo e continuamos aí, com o tema do Sacramento da Reconciliação. O 5º episódio sobre o Sacramento da Reconciliação. E é o penúltimo, veja só, que maravilha. A gente já falou de bastante coisa, e no último encontro no último episódio nós falamos sobre os atos do penitente e o ministro do Sacramento da Reconciliação. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Sacramento da Reconciliação. Números 1468 seguintes do Catecismo da Igreja. E aí o catecismo começa assim: toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Simples. Efeitos deste sacramento, finalidade e efeito: reconciliarmos com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir paz, tranquilidade de consciência, que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Não foram poucas as vezes, muitas, que aqueles que eu confessei testemunharam isso. Logo ali ainda no confessionário, depois da absolvição: nossa, eu estava com peso, agora eu estou em paz. É justamente a tranquilidade de consciência, essa consolação espiritual que são efeitos do sacramento da reconciliação. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Certo de que eu estou perdoado, eu não vou participar mais da missa com a cabeça baixa. Eu não vou rezar mais achando que eu sou indigno. Há outro efeito do sacramento, a reconstrução, da amizade com Deus, que da parte dele nunca se perdeu, mas foi rompida por mim porque eu desobedeci a ele, desobedeci a sua lei. Ainda, este sacramento nos reconcilia com a Igreja, um outro efeito do sacramento. O pecado rompe ou quebra a comunhão fraterna, a comunhão com os meus irmãos e irmãs. E o sacramento da penitência me reconcilia com a Igreja, ou seja, repara, restaura esta comunhão fraterna. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, na comunhão da Igreja, mas tem também um efeito vivificante sobre a vida da Igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Aquela parábola de Jesus, a ovelha perdida. O pastor deixa as 99 seguras e vai atrás daquela que se desviou, que se perdeu. Há mais festa no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Quando alguém peca, a dor também é da Igreja. Quando alguém se reconcilia com Deus, a alegria também é da Igreja. Por quê? O catecismo diz: restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. A graça de Deus nos devolve a comunhão dos santos, comunhão que foi quebrada pelo pecado quando nós nos distanciamos dele. Aí tem uma citação da Lumen Gentium, da Redentores, de um documento da Igreja,
dizendo: não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no íntimo mais profundo de seu ser, onde recupera a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos que de alguma maneira ofendeu e feriu, reconcilia-se com a igreja e reconcilia-se com toda a criação. Os efeitos do sacramento: reconciliação com Deus, reconciliação com a igreja e ainda a reconciliação com os irmãos que de alguma forma ofendeu, a reconciliação com toda a criação. O catecismo segue: neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre, pois é agora, nesta vida, que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte, e só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. A confissão é essencial. Quando eu me confesso, quando eu tenho consciência do meu pecado e preciso, por conta disso, do perdão de Deus, eu estou me abrindo à salvação. Se eu tenho consciência do meu pecado, que é errado, insisto assim, eu estou sendo excluído, não porque Deus me excluiu, mas porque eu mesmo me excluí por conta do pecado grave que eu cometi. E aí o catecismo termina sobre esse ponto: convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. De novo, a graça e a misericórdia de Deus por nós e para nós. Seguindo os ensinamentos sobre o sacramento da reconciliação, o catecismo vai falar sobre as indulgências. E esse tema eu antecipei por conta das indulgências plenárias que o Papa concedeu, por conta da pandemia de Covid-19. Então, se você quiser conferir o estudo sobre o tema das indulgências, você recorra ao estudo 2. Nós estamos no 7, Então, 5 estudos atrás, eu falei sobre as indulgências. Pulando as indulgências, aí nós nos encontramos com o último ponto do ensinamento do catecismo sobre o sacramento da penitência, que é justamente a respeito da celebração do sacramento em si. Então, só fazendo aqui um pequeno resumo pontual, O que nós vimos nos episódios anteriores, Como se chama este sacramento, por que os batizados precisam celebrar o sacramento da reconciliação, as duas conversões pelas quais nós passamos na nossa vida, a penitência interior, que nasce no coração, na conversão do coração, as múltiplas formas da penitência na vida cristã, o sacramento da penitência e da reconciliação, os atos do penitente, o ministro do sacramento, os efeitos deste sacramento, que vimos agorinha, as indulgências. Então, depois de tudo isso, a celebração do sacramento da penitência. Por ser um sacramento, portanto, é uma ação litúrgica e é uma celebração litúrgica, uma celebração sacramental. E aí o catecismo diz, 1480, são estes ordinariamente os elementos da celebração: saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exortação ao arrependimento, confissão que reconhece os pecados e os declara ao padre, imposição e aceitação da penitência, a absolvição do sacerdote, louvor de ação de graças e despedida com a bênção do sacerdote. Então é uma celebração, onde tem lugar, inclusive, a palavra de Deus, como todos os outros sacramentos. Então o sacerdote acolhe o penitente, segundo o ritual da penitência, faz com ele o sinal da cruz, faz-lhe uma exortação, eu costumo sempre fazer a seguinte,
o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, te conceda a graça de reconhecer os seus pecados, fazer uma boa confissão e também reconhecer a grandeza da sua misericórdia. No ritual da penitência, a leitura da palavra de Deus é facultativa, mas é importante também, né, se possível, ler um versículo, né, um trecho que fala da misericórdia de Deus. Como a gente supõe que o penitente já se preparou, né, já está com o coração contrito, mas aqui o catecismo diz, né, para quê? Né, para iluminar a consciência, o exame de consciência, para suscitar a contrição. A exortação ao arrependimento, né, que se dá ali na fala do padre, nos conselhos que ele dá. O penitente confessa os seus pecados ao padre em voz alta, o padre dá a penitência, né? Também geralmente isso é feito naquela fala do padre com o penitente, absolve, convida ao louvor, à ação de graças, né? Despede, tal e qual Jesus despedia as pessoas no Evangelho, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Aqui o catecismo cita: a liturgia bizantina conhece diversas fórmulas de absolvição, de forma deprecativa, que exprimem admiravelmente o mistério do perdão. Um exemplo, que o Deus que pelo profeta Natã perdoou a Davi, que confessou seus próprios pecados, a Pedro quando chorou amargamente, a prostituta quando lavou seus pés com lágrimas, ao fariseu e ao filho pródigo, que esse mesmo Deus vos perdoe, por mim, pecador, nesta vida e na outra, e que vos faça comparecer ao seu terrível tribunal, sem vos condenar. Ele que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. Ainda bem que eu não precisei decorar essa. É uma brincadeira, né? Mas veja aqui, né? Tudo manifestando a graça, a misericórdia de Deus, assim como a fórmula que nós católicos latinos usamos, também manifesta a misericórdia de Deus. Vamos relembrar? Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, e eu gosto de dizer o nome da pessoa, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tudo bem? Então, a celebração do sacramento da reconciliação é essa, né? Se dá com o sacerdote, o penitente e o sacerdote. Então, é uma celebração de dois. Aí, o catecismo vai falar sobre outras formas possíveis de celebrar o sacramento da penitência. Olha aqui. O sacramento da penitência também pode ter lugar no quadro de uma celebração comunitária, no qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas agradecem pelo perdão recebido. Geralmente isso acontece na época da quaresma, né, em que alguns lugares, na nossa diocese isso é muito comum, se fazem os famosos mutirões de confissão, né, podem ser precedidos por uma celebração comunitária, onde todos juntos se preparam e para a confissão, onde todos juntos também agradecem, louvam a Deus, né, o louvor, a ação de graças pelo perdão recebido. Só que neste caso, né, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas numa liturgia da Palavra de Deus, com leituras de homilia, exame de consciência em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e ação de graças em comum. Esta celebração comunitária exprime mais claramente o caráter eclesial da penitência, mas, seja qual for o modo da celebração, o sacramento da penitência sempre é, por sua própria natureza, uma ação litúrgica, portanto, eclesial e pública. Não importa se só o padre e o penitente, não importa se numa celebração comunitária. Mas veja, essa celebração comunitária, nela está inserida, deve estar inserida a confissão e a absolvição individual. Ok? Não é perdão gerado para todo mundo. Eu participei de uma celebração comunitária. Então, nessa celebração comunitária, eu vou me confessar com o sacerdote para que ele me atenda individualmente, me dê a absolvição individual. Tanto nessa realidade da celebração da Palavra de Deus, a celebração penitencial, quanto na celebração com o sacerdote,
elas têm a sua natureza litúrgica. É um ato da igreja, é um ato público, certo? Então não podemos nos esquecer disso, tá certo? É possível então. No ritual da penitência tem lá vários modelos de celebração de acordo com a assembleia que está ali reunida, né? 1 ou 2 modelos gerais, não me lembro bem se são 1 ou 2 ou se tem mais. Aí tem celebração penitencial com as crianças, tem celebração penitencial com os jovens, tem celebração penitencial com os doentes. E aqui existe uma certa liberdade, claro, orientado pelo ritual da penitência, né, que um sacerdote, por exemplo, esquematize e monte uma celebração penitencial, mas nunca pode faltar a palavra de Deus, né, as leituras, a homilia, o pedido de perdão comunitário, a oração do Pai Nosso, né, a ação de graças também em comum, certo? Então aqui a gente já viu que eu posso celebrar o sacramento só eu e o padre, eu posso celebrar o sacramento de modo comunitário, mas a confissão vai ser só eu e o padre. O catecismo segue. Em casos de necessidade grave, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação com confissão e absolvição gerais. É preciso entender isso aqui. Eu, como padre, não posso dar absolvição geral à torta e à direita. Nem tem autorização para isso, isso depende do bispo. E aí, essa necessidade grave pode apresentar-se quando há um perigo iminente de morte, sem que os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. Perigo iminente de morte. Aí alguém me perguntou um dia: padre, a pandemia que nós estamos passando não se enquadra nisso? Não necessariamente. Talvez no hospital, e depois a gente vai ver a nota da penitenciaria apostólica por conta da pandemia, numa UTI, onde que não se tem muita esperança e as pessoas não conseguem confessar, o padre possa ir lá, é um perigo iminente de morte, e dar absolvição sacerdotal para todo mundo. Vamos pensar numa coisa mais extrema: o avião está caindo e tem um sacerdote lá. Ele se levanta, não dá tempo de atender os 100 e poucos, 200 e poucos passageiros. Se der tempo, ele pergunta: quem aqui deseja receber a absolvição? As pessoas levantam a mão e digo: eu vos absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um perigo iminente, né? Algo que não dê tempo, né, do padre atender um por um. A necessidade grave pode também apresentar-se quando, tendo-se em vista o número de penitentes, não havendo confessores suficientes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa de sua parte, se veriam privados durante muito tempo da graça sacramental da Sagrada Eucaristia. Vamos pensar, né? Que caso seria esse? Sei lá, o padre vai numa comunidade ribeirinha de 2 em 2 anos e ele não pode ficar ali muitos dias. Então, penso eu que seja uma ocasião, uma vez que ele só vai voltar daqui 2 anos, aquelas pessoas vão ficar 2 anos sem se confessar. Então, se dê absolvição geral nesse caso. E aí o catecismo diz: nesse caso, os fiéis devem ter, para a validade da absolvição, o propósito de confessar individualmente seus pecados no devido tempo. Padre, o senhor pode decidir isso? Não, não posso. O catecismo diz por quê. Cabe ao bispo diocesano julgar se os requisitos para a absolvição geral existem. Naquele ponto do ministro, né, da reconciliação, quem é o ministro deste sacramento? O bispo, né? Ele é o moderador da disciplina penitencial. Então, o bispo que vai ditar quais são os critérios necessários para que exista uma absolvição geral, né? Aqui, um grande concurso de fiéis por ocasião das grandes festas ou de peregrinação não constitui caso de tal necessidade grave. Né? Tem lá 5.000 pessoas no evento. E aí o padre começa a atender confissão, não vai dar conta de atender todo mundo. Ele não pode dar absolvição geral. As
pessoas devem voltar no outro dia para se confessar. Último ponto. A confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pelo qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo-se uma impossibilidade física ou moral dispensar desta confissão. Há razões profundas para isso. Cristo age em cada um dos sacramentos, dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele é o médico que se debruça sobre cada um dos doentes que tem necessidade dele, para curá-los. Ele o soergue e reintegra na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Cristo trata cada um de modo pessoal, de modo individual, né? Por isso, sempre em primeiro lugar, né, vai vir a confissão pessoal. A gente tem essas duas possibilidades aí, 3, na verdade, que o Catecismo nos mostra: confissão com o padre, né, sem uma celebração comunitária, a confissão com o padre na celebração comunitária e, em caso de necessidade grave, a absolvição geral. O Catecismo termina dizendo que a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja é a confissão pessoal, porque Cristo nos trata, né, de modo pessoal, de modo individual. Muito bem. E aí terminamos, né, fazendo o resumo, que é característico das catequeses, né, dos ensinamentos do catecismo. Então, aqui vou resumir aquilo que eu aprofundei com vocês em 5 episódios, né? Então, vamos lá. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles aos quais os retiverdes serão retidos. Quem instituiu o sacramento da reconciliação? Nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. No batismo é apagada em nós a mancha do pecado original, mas permanece em nós a concupiscência, inclinação natural que nós temos ao erro, ao mal, né? Para perdoar os pecados cometidos após o batismo, então, o sacramento da reconciliação, que também é chamado de conversão, confissão, penitência. Quem peca, fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual qual cristão é uma pedra viva. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da comunhão da Igreja. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro, né? O pior mal que pode existir é o pecado. Voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo, como para os outros. Quem toma iniciativa? Deus. A sua graça, a sua misericórdia atrai a mim, pecador, para dela, né, desta graça, desta misericórdia, me revestir. O movimento de volta a Deus é chamado de conversão e também de arrependimento. Implica a dor e aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança da misericórdia divina. Converter-se, né? Voltar aonde errei, voltar aonde caí. O novo de Deus que se dilata diante de mim. O sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Quais são os atos do penitente? Arrependimento, né, ou contrição, confissão ou declaração dos pecados ao padre, o propósito de cumprir a penitência, né, a satisfação e também as obras de reparação.
O arrependimento ou contrição devem se inspirar em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado de perfeito. Se estiver fundado em outros motivos, será imperfeito. Contrição perfeita, ligadas ao amor de Deus, às obras de caridade. Contrição imperfeita, ligada ao abalo da consciência, ao peso da consciência pelo pecado que eu cometi. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra, depois de examinar cuidadosamente a sua consciência. Mesmo sem ser necessário em si a confissão das faltas veniais, a Igreja não deixa de recomendá-lo vivamente. Me ocorreu uma coisa aqui. Padre, eu confessei os pecados, mas eu esqueci um pecado grave. O que eu devo fazer? Na próxima confissão, o acuse. Se você esqueceu mesmo, sem ter feito isso deliberadamente, com consciência, ele já foi perdoado. Mas, se você se lembrou, confesse. É importante para o seu amadurecimento, é importante para a graça de Deus crescer em você. Confesso os pecados mortais e também devo confessar os pecados cotidianos, embora eles não sejam necessários na confissão sacramental, porque, como a gente falou nos outros episódios, tem outras formas de se alcançar de Deus o perdão para eles. Continuando o nosso resumo, o confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios ao discípulo de Cristo, a penitência. Nunca esqueça de cumprir a penitência do sacramento da reconciliação. Somente os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Aquele ponto que eu dizia para vocês também, Alguns padres, bem poucos, não recebem essa faculdade, ou não podem perdoar determinados pecados. Depende da faculdade que nós recebemos, depende do uso que nós recebemos do bispo para a celebração deste sacramento da penitência. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Que a gente falou hoje. Foi hoje? Ou foi ontem? Ou foi no outro episódio? Bom, não importa. A reconciliação com Deus, primeiro efeito, pela qual o penitente recobrou a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais, terceiro efeito. Quarto efeito, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, a remissão total nas indulgências plenárias, que a gente estudou bem num episódio, a paz e a serenidade da consciência, a consolação espiritual, 5 efeito. Sexto efeito, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Isso nós estudamos hoje. E ali, sobre as indulgências, termina o resumo. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, que são as sequelas dos pecados. Muito bem, veja quanta graça de Deus, Veja quão grande é a misericórdia de Deus para conosco, pobres pecadores. Só fica no pecado quem quer, Quem quer ficar na graça de Deus sabe muito bem que a fonte inesgotável da misericórdia e da graça de Deus nós encontramos nos sacramentos. O sacramento da Eucaristia, que é essa graça infinita, também no sacramento da reconciliação, que também é uma graça infinita. Quantas vezes nós precisarmos beber dessa fonte, nós podemos. Basta ter coragem, não ter medo, não ter vergonha, Abrir o coração à graça de Deus e permitir que Ele renove com sua misericórdia, com seu amor, a sua vida. Não perca tempo. Quando essa pandemia passar, procure o sacerdote. Faça uma boa confissão, para que se complete em ti o desejo que você tem de viver com Cristo ressuscitado.
É um tesouro valiosíssimo que a Igreja Católica nos dá. E só basta ter sede, ou seja, pedir e certamente você receberá. Se você passa por alguma situação difícil, mais complicada, é como diz o ditado, tem jeito para tudo nessa vida, só não tem para a morte. Mas para nós cristãos tem, porque nós acreditamos na vida eterna. Procura, se informe, o que é preciso fazer para você estar em plena comunhão com a igreja, para que você possa participar ativamente da celebração desse sacramento também e necessariamente buscar também o sacramento da Eucaristia. Não temos nada a perder, só temos a ganhar, porque Cristo está conosco e Ele quer que a sua graça esteja permanentemente sobre nós. Primeira oportunidade que você tiver, procure o sacerdote e se confesse, experimente este amor e esta graça de Deus. Amém? Muito bem. No próximo episódio, então, nós vamos dar uma olhadinha na nota do decreto das indulgências do Papa e aprofundarmos mais esta questão da contrição perfeita, uma vez que, pelo menos aqui na paróquia, nós vamos celebrar virtualmente, né, o padre aqui, as pessoas na sua casa, vamos fazer a celebração penitencial e para termos o coração puro, né, com o desejo de nos confessar assim que possível, é importante essa celebração, é importante nós fazermos uma contrição perfeita, né, de modo a alcançarmos o perdão de Deus nesse momento difícil que a gente está vivendo, para depois, então, quando for possível, celebrarmos o sacramento da penitência. É isso. Espero que hoje também eu tenha ajudado vocês. Tenho dito, né? Estou vendo que as pessoas estão visualizando, vocês estão visualizando tudo, mas alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar no comentário, pode mandar lá na minha página no Facebook também, que eu respondo. Se eu não souber, vou ter a humildade de pedir ajuda, de pesquisar, para trazer a resposta para vocês. Então, o próximo episódio, que é o 8º, nós iremos concluir esse estudo sobre o sacramento da reconciliação, tá bom? Espero você, né? Espero que você tenha um tempinho de dar uma olhada nele, tá bom? É isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Deus abençoe você sempre. Que o sangue de Jesus continue sobre você e sobre sua família. Até o próximo.